Durante os primeiros anos de praticamente qualquer curso de exatas ou de engenharia, muitos de vocês dedicam incontáveis horas estudando os mais diferentes fenômenos físicos, né? Por exemplo, a física 1, ela chega para te explicar a mecânica dos corpos. Aqui é onde você vai estudar o conceito de movimento, o conceito de força, de energia e colisão. A física 2, ela amplia essa visão, né. Lá, vocês passam a estudar oscilações ondulatórias, mecânica de fluidos e a forma como a energia térmica, o calor, né, ele transforma os sistemas termodinâmicos quando a gente entra na termodinâmica mesmo. E já a física 3? Bem, a física 3, pessoal, ela começa a explicar aquilo que a gente não consegue enxergar diretamente. Campos elétricos, campos magnéticos, circuitos e as equações de Maxwell. Percebe que são um conjunto de conteúdos que estão por trás de uma quantidade enorme de tecnologias presentes no nosso dia a dia. Apesar de todo esse conhecimento, de todo esse esforço que vocês fazem para conseguir compreender o mundo à nossa volta, muitas vezes, né, a gente atravessa essas disciplinas sem perceber que existe um fenômeno conectando boa parte dessa história, né? Um fenômeno tão importante, mas tão importante, pessoal, que é justamente ele que permite que vocês consigam me enxergar agora através desse vídeo. Eu estou falando é da luz. Pensa comigo um pouquinho, né? Em que momento do seu curso alguém ou algum professor seu, ele parou para organizar de verdade tudo aquilo que a física sabe sobre a luz? Pois é, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Física Básica 4 e sobre como a luz pode ser um personagem principal dessa história. Porque quando você entende toda a física envolvida através desse fenômeno, né, o seu estudo ele vai ficar muito mais organizado, a sua leitura vai começar a fazer total sentido e você vai evitar um dos maiores erros que a maioria dos estudantes comete quando fazem essa disciplina. E se você não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e esse aqui é o Física com Calma. Aqui você vai ter conteúdos de qualidade, onde você vai aprender a física do jeito certo e com o livro certo. Pois é, pessoal, quando você começar a cursar a disciplina de Física 4, você vai perceber que o seu professor ele vai discutir e apresentar as diferentes formas utilizadas pela física para descrever a luz, tá? E eu já posso te adiantar uma coisa: a luz, ela não vai ser apresentada de uma única forma para vocês, tá? Dependendo do fenômeno que vocês estiverem estudando naquele momento, a gente vai precisar utilizar modelos diferentes para poder descrever a luz. E eu, particularmente, eu gosto de pensar nessa trajetória como uma história dividida em 3 atos. O primeiro ato é o que a gente considera a luz como um raio, tá? Então, a gente vai visualizar a luz como sendo um caminho geométrico que parte de uma fonte luminosa, interage com uma superfície refletora e chega até os nossos olhos ou até algum instrumento óptico que você está utilizando, tá? É aqui nesse momento onde você vai estudar conceitos como reflexão, refração, índice de refração, lei de Snell, espelhos, lentes e formação de imagem. É nesse momento que o seu professor vai apresentar conceitos como imagem real, imagem virtual, imagem direta e imagem invertida, tá? Para você conseguir compreender esses fenômenos, pessoal, aqui você vai precisar basicamente utilizar geometria e trigonometria. Esse modelo ele funciona muito bem quando o comprimento de onda da luz ele é muito menor que as dimensões dos objetos e das aberturas envolvidas. Então, ele é um modelo extremamente útil, mas esse é um modelo que não vai explicar a luz como um todo. E é por isso que a gente vai para o nosso segundo ato. No nosso segundo ato, a gente percebe que tratar a luz apenas como uma linha reta já não é mais o suficiente. Por quê? Isso fica muito evidente, pessoal, quando a gente faz a luz atravessar pequenas fendas, né? Ou uma abertura muito pequena, ou passar até por duas fendas. Em vez de simplesmente a luz seguir em linha reta, acontece um fenômeno um tanto quanto estranho, né? A gente começa a perceber que a luz ela se espalha e forma
padrões, forma padrões de interferência. Esse espalhamento da luz na física é o que a gente chama de difração. E é a combinação entre diferentes partes de onda que vão produzir a interferência. Só que para você conseguir compreender esse fenômeno da luz, né, um fenômeno da interferência, você precisa ter uma descrição matemática mais adequada da luz do que um raio, um feixe de raio. É aqui onde você vai usar a descrição ondulatória, ela mesma, aquela que você viu lá em Física 2. E é aqui que boa parte do conteúdo estudado anteriormente, né, ele volta, né, para você e começa a se conectar. Então, as oscilações e as ondas da física 2, elas retornam, assim como os campos elétricos e magnéticos da física 3 também retornam, né? E utilizando as equações de Maxwell, a gente percebe, né, como eu comentei no meu vídeo anterior, vou deixar o card aqui, que a luz ela é uma onda eletromagnética. Então, uma perturbação do campo elétrico e magnético capaz de se propagar, né, pelo espaço, até mesmo pelo vazio. Mas aí, gente, a história ela ainda não terminou, né? A gente precisa agora ir para o nosso terceiro ato. No nosso terceiro ato, a luz ela começa a revelar os limites da física clássica. Quando estudamos o movimento da luz, encontramos propriedades extraordinárias, tá? No vácuo, a sua velocidade ela é a mesma para todos os observadores físicos, sejam eles observadores inerciais, aqueles que ficam parados, ou observadores não inerciais, aqueles que viajam junto com a luz. E essa constância da luz, ela tem que ser a mesma independentemente do movimento da fonte ou do observador. E essa ideia, ela acaba entrando em conflito com a maneira clássica que a gente aprende lá na Física 1 de somar velocidades. Eu estou me referindo às transformações de Galileu. Para a gente poder preservar essa constância da velocidade da luz, que é uma verdade absoluta, né? É um postulado da teoria da relatividade, a gente precisa rever as nossas ideias sobre o que a gente entende de espaço, tempo e simultaneidade. E é justamente aqui que a gente precisa trazer para a discussão a teoria da relatividade. Porque corpos com massa não podem ser acelerados até a velocidade da luz. E, à medida que esses objetos começam a acelerar e se aproximar da velocidade da luz, a gente começa a perceber que vai surgir alguns fenômenos físicos interessantes, como a dilatação temporal, a contração do comprimento, né? E outros tantos mais que precisam ser considerados. Só que, quando a gente fala de luz também, né, a gente precisa entender que existe uma outra crise. Quando a gente tenta compreender a luz que é emitida e absorvida pela matéria, a descrição puramente ondulatória que a gente vem trazendo, ela não vai ser suficiente para explicar esses fenômenos. Por exemplo, você tem a questão da radiação do corpo negro, ou o efeito fotoelétrico, e até mesmo o espectro atômico, a assinatura digital de cada átomo quando ele espalha uma luz. Todos esses fenômenos mostram para a gente que a interação entre a luz e a matéria não pode ser explicada completamente pela física clássica ou pela ondulatória, como eu já tinha dito. Em determinadas situações, nós somos obrigados a levar a luz, né, a considerar a luz, não mais como uma onda, mas sim como uma partícula que possui uma quantidade de energia que é trocada em quantidades discretas. E é nesse contexto que a gente é apresentado a ideia de fótons. E quanto mais a gente aprofunda essa história, né, mais a gente entra num mundo em que tudo o que a gente entendia de física clássica começa a ruir e conceitos como amplitudes, probabilidades e medidas possam a fazer parte da nossa descrição fundamental. Então aqui é quando a gente está falando da mecânica quântica. Agora você consegue perceber por que tanta gente se perde na disciplina de física 4? Lembra do erro que eu comentei logo no início do vídeo? Pois é esse, o que acontece é que os alunos tentam usar a mesma ideia da luz em todos os fenômenos físicos. Então, na ótica geométrica, a luz é tratada como um raio.
Na ótica física, onde a gente estuda a interferência e a difração, a gente precisa considerar a luz como uma onda. E quando estudamos determinadas interações entre a luz e a matéria, a gente precisa trazer de volta o conceito do fóton. Esses modelos, pessoal, vocês precisam entender que esses modelos, essas teorias que explicam a luz, elas não estão competindo entre si. Muito pelo contrário, cada uma delas revela aspectos diferentes do comportamento da luz. É você olhar por diferentes pontos de vista para explicar o mesmo fenômeno, tá? Por isso, sempre que começar um assunto novo na sua disciplina de Física 4, faça uma pergunta bem simples: qual modelo da luz está sendo considerado aqui pelo meu professor? Eu acrescentaria mais duas perguntas. Qual fenômeno esse modelo consegue explicar? E quais são os seus limites? Porque quando você entende isso, a Física 4 ela deixa de parecer uma coleção de assuntos desconectados e ela começa a te contar uma única história, a história da luz. E aí você percebe o tamanho dessa história, né? Uma disciplina que começa mostrando como um raio de luz se reflete no espelho, passa pela interferência e difração e termina conduzindo você até a relatividade e a mecânica quântica. Duas teorias que transformaram profundamente a maneira como a ciência compreende o universo. E as duas estão ligadas por caminhos diferentes. As perguntas que fizemos sobre a luz. E é aqui que eu quero a sua ajuda, pessoal. Qual desses dois caminhos você gostaria de explorar primeiro aqui no canal? Se você quer entender a relatividade, a constância da velocidade da luz, a dilatação do tempo, a mudança na nossa concepção de espaço, comenta aqui embaixo para mim. Relatividade. Agora, se você quer entender a ideia de fótons, dupla fenda, probabilidades e a famosa pílula vermelha da física, comenta aqui, mecânica quântica. O tema que aparecer mais vezes aqui no comentário vai ser o nosso próximo vídeo aqui dessa sequência. E se você chegou até o final, eu quero pedir o seu apoio. Como? Curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é muito valioso, não só para você, mas para todo mundo que está passando pelo mesmo momento. E não esquece da nossa votação. Coloca lá relatividade ou mecânica quântica. Eu também vou deixar um comentário fixado aqui para vocês, perguntando qual livro o seu professor está utilizando na disciplina de Física 4. Assim, eu consigo conhecer melhor, né, as referências usadas para vocês e preparar conteúdos que realmente vão auxiliar vocês ao longo dessa caminhada. Aqui, pessoal, o meu objetivo é ser esse professor bem próximo com vocês. Aqui a ideia é bem simples, é vocês aprenderem física do jeito certo, com cálculo, visualização e sem desespero. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!